A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. A partir de agora, o nosso encontro semanal será sempre às quartas-feiras. Quarta-feira, 10 da noite, horário de Brasília, estaremos com o programa Na Sua Opinião. Sempre um tema polêmico. Então você já pode participar. Daqui a pouquinho a gente já vai veicular aqui a pergunta. Hoje nós vamos falar sobre segurança nas eleições, mais precisamente nas urnas, né? Que tem uma discussão muito forte sobre o assunto e nós queremos saber qual a sua opinião sobre isso. Eu queria fazer inicialmente um agradecimento aqui, muitas pessoas, a hora que eu mandei aqui nas redes sociais sobre a mudança do dia do programa, me mandando mensagens. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, um beijo no coração de todos. Queria mandar um grande abraço aí ao doutor João Ferraz de Brasília, meu grande amigo. João, forte abraço a você e a família. E também ao Leonardo Simone, um grande amigo. Leonardo, boa noite, um grande abraço aí a você e a família. Obrigado pela audiência, pela atenção. E todas as outras pessoas aí que mandaram mensagem, que depois eu vou responder aqui pelas redes sociais, mandaram no meu Facebook, no Instagram. Que Deus abençoe a todos vocês. Então você já sabe, a partir de hoje, toda quarta-feira, mudamos de quinta para quarta-feira, 10 horas da noite, o programa Na Sua Opinião, às 10 da noite, ao vivo. Lembrando que nós temos também o nosso canal no YouTube. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, eu perdi um pedaço do programa, quando eu peguei já estava no final. Como é que eu faço para assistir novamente o programa? Como é que eu faço para assistir programas já exibidos? Basta você acessar esse canal que você está vendo aí no YouTube. Programa Na Sua Opinião. Aí você encontra todos os programas já veiculados e você pode acompanhar ao vivo. De repente você está num lugar onde a televisão não pega bem, você está em outra cidade, em outro local, basta você acessar pela internet Programa Na Sua Opinião e você vai encontrar todos os programas já veiculados. Sempre nós fazemos tudo pensando em você e a sua opinião é sempre o mais importante. Então vamos falar aqui, abrir o programa, o tema de hoje, eleições. Muita gente fala sobre a segurança das eleições no Brasil, mais precisamente da segurança nas urnas eletrônicas. Isso é sempre questionado, eu acho que desde a primeira eleição, que já vai lá para 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, quando se começou em alguns locais já com a urna eletrônica, sempre teve muito questionamento sobre isso. E nesse ano aqui, o presidente Bolsonaro e também outras pessoas, outros políticos e outras pessoas importantes têm se manifestado que gostariam que tivesse pelo menos o voto impresso na urna eletrônica. Isso já foi rejeitado, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, não vai haver impressão de votos. E agora surgiu novamente a ideia de um convite partindo do Tribunal Superior Eleitoral, para as Forças Armadas acompanharem a apuração dos votos. É um convite, né? Isso constitucionalmente não é previsto, mas foi um convite feito para as Forças Armadas acompanharem. Alguns acham que não seria só acompanhar, que teria necessidade de uma fiscalização, né, um pouco maior sobre o assunto. Outros acham que não tem necessidade nenhuma. Mas nós queremos saber qual a sua opinião. Então, a nossa pergunta de hoje é essa. Você acha que a participação das Forças Armadas na apuração do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, vai tornar essa apuração mais confiável, mais segura ou não? Você acha que a participação das Forças Armadas nessa parte da apuração dos votos através das urnas eletrônicas vai tornar
o resultado mais confiável ou não? Você acha que seria necessária essa participação das Forças Armadas na apuração dos votos ou não? Você já pode participar através do Instagram e também, se você quiser, através do nosso telefone. Eu queria, já dando meu boa noite, cumprimentar a querida Priscila. Boa noite, Priscila. Prazer novamente estar aqui com você. E já queria, passando a bola para você, apresentar os nossos convidados dessa noite. Claro, Dr. Denis, muitíssimo obrigada. E aos nossos telespectadores, muito obrigada por nos acompanhar hoje. E agora eu vou aqui anunciar os nossos convidados. Ao meu lado eu tenho o José Carlos Bernardi, ele é jornalista e comentarista político. E logo na sequência temos o Cássio Faedo, jurista integrante da bancada trabalhista do PDT. Eu queria já agradecer a presença dos convidados, um prazer enorme recebê-los aí. Eu creio que é um assunto bem polêmico e acho que é um assunto que interessa a todos nós brasileiros, né? Porque passa pela credibilidade do nosso sistema eleitoral. Porque muitas denúncias foram feitas até agora. Cabe ressaltar o seguinte: nada foi comprovado. Algumas denúncias foram levantadas, etc., mas nada foi comprovado tecnicamente sobre fraude nas urnas eletrônicas. Eu queria até, antes de passar para a opinião dos nossos convidados, eu me informei um pouco aqui do assunto nos Estados Unidos, de como funciona o sistema aqui. E explico por quê. Aqui é um país onde a tecnologia impera, né? Praticamente tudo feito online, já não existe mais nada manual, o papel praticamente sumiu, tudo é feito através de internet, de aplicativos, sistema de compras, quase todos os órgãos federais aqui, estaduais, funcionam através da internet. E eu perguntando a algumas pessoas aqui da área, e toquei no assunto, falei, poxa, vocês com toda essa tecnologia aqui nos Estados Unidos, por que vocês ainda não adotaram um sistema como o sistema brasileiro, né, de apuração online, através da urna eletrônica, etc. E depois, durante o programa, eu vou dando algumas respostas que eles passaram para mim, mas uma das respostas foi que o sistema não conseguiram provar ainda aqui ao sistema eleitoral americano que é um sistema confiável. Agora, vamos deixar claro, o sistema eleitoral aqui também não serve de exemplo para ninguém. Inclusive, nessa última eleição aqui, teve muita denúncia que morto votou, chegou um monte de voto pelo correio, de gente que já tinha votado. Quer dizer, aqui não é que é um exemplo, eu não vou adotar a urna eletrônica porque aqui nos Estados Unidos é uma maravilha, é 100% confiável. Negativo, negativo. Teve muita denúncia, teve muito problema nessa última eleição, envolvimento de pessoas, denúncias anônimas, nos estados, através do sistema do correio, depois votos que chegaram após a apuração. Olha, usando o português claro aqui, foi uma lambança essa última eleição aqui. Então não serve de exemplo. Quer dizer, essa resposta que eles me deram inicialmente, que o sistema brasileiro não passou credibilidade a eles, eu acho que ela deve ser tomada com algumas restrições. Depois eu vou dar alguns outros exemplos aí que eles me falaram para os nossos convidados falarem sobre o assunto. Então, eu queria primeiro rodar a nossa matéria-tema e depois a gente já volta com a opinião dos nossos convidados. Por favor. A apuração dos votos eleitorais tem sido um dos assuntos do momento. Atualmente, o sistema eleitoral brasileiro determina a escolha dos representantes governamentais do país no Legislativo e no Executivo. A escolha deles se dá pelo voto popular. A votação acontece através de uma urna eletrônica. Por meio dela, a população vota em seus candidatos e a apuração é totalmente digital. As urnas eletrônicas foram criadas ao longo das décadas de 80 e 90 por meio de um projeto do Tribunal Superior Eleitoral, com a progressiva informatização do sistema eleitoral brasileiro.
Segundo o TSE, a apuração dos votos é feita automaticamente pela urna eletrônica logo após o encerramento da votação. O presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que as Forças Armadas sugeriram ao TSE que militares façam uma contagem paralela dos votos nas próximas eleições, através de um computador próprio para receber os votos. De acordo com Bolsonaro, os votos das eleições são apurados em uma sala secreta do TSE, na qual meia dúzia de técnicos dizem ali no final: "Olha, quem ganhou foi esse". No ano passado, o TSE já havia esclarecido que essa informação é falsa. Bolsonaro disse que a proposta é de instalação de um cabo ou duto paralelo para que os dados da votação sejam enviados para um computador específico das Forças Armadas. O presidente afirmou no último dia 12, durante uma live nas redes sociais, que as Forças Armadas não vão interferir nas eleições. A declaração foi uma resposta ao presidente do TSE, Edson Fachin, que mais cedo havia criticado as tentativas de se desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Vale lembrar que na única vez em que um partido conduziu uma fiscalização, nenhum erro foi constatado no sistema eleitoral. O pedido de auditoria aconteceu em 2015, quando o PSDB fez uma checagem da votação de 2014, quando Dilma Rousseff derrotou Aécio Neves na disputa presidencial. E na sua opinião, o resultado das eleições será mais confiável com a participação dos militares na apuração dos votos? Eu queria passar já ao nosso convidado, Cássio Faedo, que ele é um ilustre jurista e componente da bancada trabalhista, né? Integrante da bancada trabalhista do PDT. Cássio, qual a sua opinião sobre o assunto, sobre a credibilidade da urna eletrônica e dessa eventual participação das Forças Armadas na apuração? Bom, inicialmente eu queria cumprimentar o Dr. Denis, Priscila, meu colega Bernardi, tudo bem? Os telespectadores, muito boa noite a todos. Bom, como o próprio Dr. Denis falou, até o momento não tem uma prova concreta de que tenha ocorrido algum problema nas eleições anteriores. Mesmo a reclamação do PSDB, ela acabou não sendo pertinente naquele momento. Nós vemos o sistema com bastante tranquilidade, confiamos que as eleições acontecerão normalmente. E também acreditamos que a participação das Forças Armadas, bem como ali que está naquela portaria do ano passado, de 2021, convidando outras entidades da sociedade civil, assim como as Forças Armadas, tem uma relação ali de participantes para esse comitê de transparência. Nós vemos com bons olhos a participação, porque tudo que for para melhorar a fiscalização, para acompanhar a transparência, e para dar a vitória àqueles que forem eleitos pela população, nós vemos com muita tranquilidade e acreditamos que a participação, agora, em específico das Forças Armadas, não tem nada de ruim ou algo que venha tumultuar, até porque as Forças Armadas têm um setor, ela participou também da própria formação do sistema de urna eletrônica e tem um setor, um departamento de proteção cibernética, então não vejo isso como um desafio ou qualquer coisa assim. Eu acredito que tudo que for buscar transparência e confiabilidade é bom. Agora, passando ao José Carlos, agradecendo pela sua presença, Carlos Bernardi, ilustre jornalista, que nos honra hoje com sua participação no programa, um especialista na área. Eu queria inicialmente saber de você a opinião inicial, depois a gente vai discorrer mais sobre o assunto, em alguns exemplos, mas urna eletrônica, credibilidade, participação de Forças Armadas, você acha que tudo isso daí combina ou, de repente, é uma mistura explosiva e desnecessária? Obrigado, Denis, Dr. Denis, que fala dos Estados Unidos. Privilégio de estar aqui com o senhor, com a Priscila, minha amiga. O Dr. Cássio, obrigado a você que está nos acompanhando. Olha, eu sou muito cético ao sistema eleitoral brasileiro, porque nós temos uma urna eletrônica que só 3 países no mundo têm. O Brasil, Bangladesh e Butão. Só 3 países no planeta têm esse mesmo sistema eleitoral. E eu acho muito duvidoso um sistema ser perfeito. No campo das virtudes filosóficas, a perfeição
tão somente pertence a Deus. Quando coloca o dedo humano, a mão de um homem, seja ele quem for, nós já saímos do campo da perfeição. Vamos lá para o sistema cibernético. Há poucos dias, o Banco Itaú teve um problema seríssimo. Imagina o sistema de segurança que o Banco Itaú oferece, mas sumiu o dinheiro de alguns correntistas. O Facebook, o Instagram ficaram fora do ar, o WhatsApp ficaram fora do ar 2 anos atrás, nós tivemos que recorrer ao Telegram. Então, não existe sistema de informática perfeito. O que existe, sim, são programas que podem, sim, ser invadidos. Nós estamos hoje tratando de uma questão de uma democracia pujante, que é a democracia brasileira. Mas há aí pairando no ar algumas dúvidas e que nós precisamos lançar um olhar atento. Que dúvidas são essas? Eu lembro do professor Felipe Ximenes, que é procurador do estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma frase célebre. Ele diz o seguinte: o voto, sim, como cidadão, o meu voto é secreto. Na hora que eu for lá na urna eletrônica, que eu for naquela cabine de papelão, o meu voto é secreto. Este é o exercício do voto secreto. Porém, o escrutínio do voto, este é público. Esta é a parte mais importante da democracia. Quando eu vou escrutinar os votos, ou seja, abrir o sistema, toda a população tem que estar de olho, porque ali passa a democracia. E isto não pode, sob hipótese alguma, ser feita dentro de uma sala fechada, onde só 23 pessoas têm acesso. Por isso que eu acho que aquele movimento todo que aconteceu em 7 de setembro do ano passado, quando milhões de brasileiros foram às ruas, redundou numa decisão. O Exército foi convidado a fazer parte desta apuração, acompanhar de perto o que acontece. Bom, e aí, de setembro para cá, muita coisa aconteceu. Por exemplo, a descoberta de 712 vulnerabilidades no sistema eleitoral brasileiro. Destes, 257 são vulnerabilidades consideradas gravíssimas. Então, nós precisamos lançar um olhar atento. Ontem, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, o ministro Edson Fachin, reuniu 60 embaixadores de vários países para dizer que há, sim, uma transparência e que não acreditem em voz contrária. Olha, nós convivemos numa sociedade plural, voz contrária faz parte. E eu sou um desses que sou muito preocupado, porque a democracia brasileira precisa ser limpa, até porque nós temos uma polarização. E quando há uma polarização tão evidente como nós temos hoje, é preciso se lançar muito mais transparência do que eles apregou. Voltando agora um pouquinho aqui à nossa conversa aqui dos Estados Unidos, que eu falei com algumas pessoas aqui sobre o assunto, uma outra resposta, quero passar também aos convidados aí, brainstorm, né? Eles me falaram que o sistema aqui dificilmente seria implantado, por quê? E é verdade. Aqui, normalmente, a eleição, ela não se trabalha só com a eleição de governador, deputados federais, senadores, presidente. Existem vários plebiscitos, em muitas cidades aqui... só para você ter ideia, em muitas cidades aqui, vamos falar do estado da Flórida, tem muitas cidades no estado da Flórida que em uma única eleição tem 19 escolhas. Você imaginou isso daí? Então você vai eleger o presidente, o deputado, o senador, às vezes o prefeito, o xerife, né? Que aqui é eleito pelo voto popular, o juiz, que também tem eleição popular aqui para juiz, o promotor, o secretário de Segurança Pública. Você vai estabelecer qual o limite de velocidade na rua que você quer da sua cidade. Então, olha, numa última eleição aqui, essa pessoa me mostrou uma cédula. Mas, olha, eu vou pegar aqui, até não tem nada a ver com a cédula. Mas, olha, era um negócio desse tamanho aqui. Desse tamanho. Que a pessoa colocava lá porque tinha 19 opções para ela. Então, aquele problema que ocorreu aqui em 2000, né, com aquele o voto grávido, né, que não perfurou totalmente a cédula, etc. Então, eles acham que aqui dificilmente vai se chegar a esse sistema eletrônico. Foi uma das respostas que eles me deram. Eu queria colocar isso daí para os nossos convidados também. E um outro questionamento. Quando se falou do voto impresso, né, pelo menos o que eu entendi,
não é para se acabar com a urna eletrônica, simplesmente era um sistema de conferência a mais. E que falou, não, nós vamos voltar para o papel, isso é um absurdo, o mundo está saindo do papel, nós vamos voltar para o papel. Mas isso não queria dizer que iria abandonar a urna eletrônica, seria só para uma conferência, se necessário, sobre o assunto. Enquanto os nossos convidados pensam aí, já vamos debater sobre isso, eu queria passar a Priscila para ver se já temos aí a primeira parcial da nossa pesquisa e alguma das opiniões dos nossos internautas. Por favor, Priscila. Ok, doutor Denis, vamos lá. Cadê aqui? Vamos atualizar. A pergunta feita aos nossos internautas foi: o resultado das eleições vai ser mais confiável e mais seguro com a participação dos militares na apuração? Alguns responderam, 64%, que sim, será mais seguro. E outros 36% afirmaram que não. Agora eu vou para o nosso post, onde temos comentários. AT_branco colocou até hashtag. Disse assim, hashtag não confiamos nas urnas. Logo na sequência, ela ainda continuou com um comentário. Seja bem-vindo, Bernardi. Deus te dê sabedoria e força para aturar o mimimi dos que confiam nas urnas. Logo na sequência, a Ia Lima 2 disse assim, lugar de militar é no quartel. Eleição é direito e movimento civil. Aliás, o que eles entendem de democracia. Movimentaram nosso país numa ditadura por 20 anos. Doutor, comentários aqui ácidos, já passando aí, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso daí é um reflexo do assunto na nossa população. Muito. E a gente conversando aí no dia a dia, exatamente, reflete isso. Eu queria passar inicialmente aí ao Cássio, 2 pontos, Cássio. Primeiro, essa parte aí do voto impresso não ser conflitante com a urna eletrônica. Você é contra ou a favor a apuração também, um sistema de checagem através do voto impresso? Olha, doutor Denis, eu não sou um especialista na área de TI para dizer se o sistema... eu sei que a urna é totalizada e é fiscalizada até pelos partidos ali nas salas, né, de cada sessão. O que particularmente eu não gosto muito é de sistemas paralelos. Assim, ou eu faria um sistema analógico de uma vez, ou um sistema como ele está hoje. Eu acredito que para dar confusão, um sistema eletrônico e outro imprimindo do lado não é muito difícil acontecer. É uma opinião pessoal, eu não gostaria disso. Eu já fui até escrutinador, na verdade, de eleição. Em 1982 eu fui escrutinador, ou seja, aquele sujeito que fica 3 dias contando voto. Num ginásio de esporte. Num ginásio de esportes, e ali tinha em cada sessão um juiz eleitoral, e muitas vezes tinha um X fora do lugar, ou um nome, a pessoa repetia o nome, ilegível, e você chegava ao juiz, né, tinha os fiscais nos partidos na frente, olha, excelência, isso aqui pode ou não pode passar? Não, isso pode. Aí, tinha lá uma decisão sumária, né? Eu não tenho isso como algo assim intocável, porque é eletrônico, não posso ter analógico. Eu só não gosto da ideia de ter 2 coisas em paralelo, não é? Uma coisa que tem ocorrido no judiciário de uma forma geral é que os processos hoje quase todos são eletrônicos, nós não temos mais de papel. E esse sistema tem se apresentado muito confiável e melhorado dia a dia, tanto que nós trabalhamos praticamente hoje das mesas do escritório, não é? Então, só isso, doutor Denis, eu acredito que dois sistemas convivendo em paralelo não seria muito interessante. Não sou aqueles que descartam um processo analógico de papel, para mim é indiferente, o que importa é a lisura das eleições. Não tenho isso como um cânone que não possa ser mudado. Apenas não gosto muito da ideia de dois sistemas em paralelo. Antes de passar ao Bernardi, eu só queria... O Cássio falou, né, do sistema agora de online, nos fóruns, etc. Eu lembrei, logo que eu me formei advogado, o fórum não funcionava 2 ou 3 dias, às vezes até 4 dias depois das eleições. Não sei se vocês lembram disso, porque os funcionários do fórum eram chamados para apuração, né? Eles trabalhavam na apuração. Então a eleição terminava no domingo, normalmente o fórum não trabalhava segunda, terça e quarta,
porque era uma loucura, aquela apuração, todo mundo envolvido, e urna para cá, e urna para lá, e papel. Era uma coisa que hoje, para os mais jovens, né, é inconcebível isso, mas funcionava dessa forma. O fórum parava, a justiça parava durante 3, 4 dias, porque os funcionários eram envolvidos no sistema de apuração. Mas, Bernardo, vamos voltar ali a esse controle paralelo, através do voto impresso. Você acha que ele ajudaria, tornaria mais confiável ou é desnecessário? Olha, é uma camada de segurança a mais, muito importante. E aquela história de que, precisava comprar aí 525 mil impressoras para se adaptarem a colocar ao lado da urna. Não é verdade. Até porque a urna, quando finaliza todo o processo eleitoral, aperta-se um botão e ela coloca para fora uma etiqueta com todo o boletim de urna. Então, ou seja, todas as urnas eleitorais brasileiras já possuem uma impressora ali, vem junto de fábrica. E isso aí é o seguinte... Antigamente não se votava, Cássio, você pegava o papelzinho, a cédula, votava e dobrava e colocava na urna física. Hoje, a proposta que foi derrotada no ano passado, em agosto do ano passado, uma emenda constitucional da deputada Bia Kicis foi derrotada, a proposta é o seguinte, você vai lá, digita o número do seu candidato, a urna vai, imprime, naquela mesma impressora e você confere. Eu votei nesse candidato a presidente, nesse deputado federal, nesse senador, ok, conferiu, dobra e coloca na urna. Simples. Antigamente o eleitor manuseava, agora também poderia se manusear, afinal de contas o voto é dele. É só uma conferência. E aí a apuração é feita nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral, mas se houver alguma dúvida de que numa determinada sessão, numa determinada urna, pode ter acontecido alguma falha. Olha, os sistemas são falhos. A gente mesmo um dia tem dor de barriga, nós também somos falhos. E aí, vai lá, abre-se aquela urna e se confere voto a voto, tão somente para dar ali uma garantia, uma segurança de que houve lisura no processo. Mas o que aconteceu mesmo em agosto, naquela votação que 272 deputados, foi menos do que os 308 exigidos pela Constituição, tão somente 272 deputados votaram favoráveis e 158 votaram contrários. Não passou a emenda constitucional por falta de voto, porque houve sim uma reunião entre ministros do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte Eleitoral com os presidentes de partidos políticos e fizeram um acordo. Os ministros saíram do quadradinho deles, que é a harmonia e a independência entre poderes, e foram fazer um acordo político para se derrubar politicamente uma emenda constitucional. Portanto, aí já houve um problema grave, que é a extrapolação de um poder ir ingerir ou interferir em um outro poder. Só isso já lança sobre as pessoas mais críticas, e eu me coloco numa delas, um olhar desconfiado. Eu não acredito num processo absolutamente limpo, porque nós temos um jogo muito pesado que está acontecendo nos bastidores. Porque uma eleição tem que ser uma eleição limpa e o que está em jogo aí mesmo são 20 trilhões de reais, que são 4 orçamentos anuais de 5 trilhões. E é isso que está se colocando sobre as urnas. Não são só pessoas a serem votadas e eleitas, é muito dinheiro e é o poder e a soberania de uma nação chamada Brasil, da qual nós somos filhos amados. E um detalhe importante, houve muita crítica a esse voto impresso, porque algumas pessoas falaram que o eleitor sairia com esse voto impresso e levaria para casa. Então ele poderia ser alvo de uma chantagem, de alguma coisa. Olha, você vai ter que trazer o seu voto impresso aqui para me mostrar se você votou em A, B ou C. Então foi muito bom essa participação aí do Bernardo para esclarecer. Esse voto impresso, se tivesse sido aprovado, o eleitor iria conferir se realmente condiz com o que ele votou no computador e iria depositar numa urna. Ninguém ia sair com o voto no bolso, não, para provar que votou em A, em B ou em C. Se já estiver no ponto, por favor, vamos rodar O Povo Fala para saber o que a população pensa sobre esse assunto. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a apuração das eleições. Na sua opinião, o resultado das eleições vai ser mais confiável e mais seguro com a participação dos militares na apuração dos votos?
Não, eu não acho que isso seja correto. Devido à Constituição, é um processo democrático, né? Eu acredito que as urnas são seguras. Não, não vai ser isso não vai mudar. Na verdade, as urnas eletrônicas são amplamente apuráveis, o software da urna é algo de domínio público, as universidades, como por exemplo a Unicamp, participa do processo de auditoria e qualquer estudante de ciência da computação, desde o início, tem acesso a essas informações. Não há necessidade alguma, porque é matematicamente impossível quebrar a criptografia que é utilizada. Não faz sentido algum isso. Eu acho que não. Eu acho que as urnas eletrônicas já são seguras, né, que a gente tem um sistema de apuração aí já há muitos anos e que não tem essa necessidade. De forma nenhuma, até porque o militar não tem que opinar no Estado, né? O militar, ele é abaixo do Estado. Então, ele tem que fazer o que se pede, ele não tem que ficar se envolvendo em eleições. E a urna eletrônica já foi mais do que comprovada que ela é muito segura, inclusive serve de modelos para outros países lá fora. Não, eu acho que já dá para confiar no processo eleitoral, já dura mais de 30 anos, então acho que é bem confiável já. E na sua opinião, o resultado das eleições será mais confiável com a participação dos militares? A apuração aqui nos Estados Unidos ela é feita de uma forma bem rudimentar mesmo, tá? É o papel ali com os representantes e apesar, né, que seria bom a gente esclarecer, aqui nos Estados Unidos não existe o voto direto para presidente. Você elege, cada estado elege os delegados de um partido e esse partido depois é que vai consolidar o presidente, né? Tanto é que aqui necessariamente já aconteceu o presidente eleito não ter o maior número de votos populares, né? Então é um sistema meio complexo aqui, que envolve população, número de delegados, etc. É um sistema bem confuso e a apuração é bem rudimentar. Só uma opinião aí da nossa entrevistada, que ela falou que serve de modelo para outros países. Eu não sei se realmente tem outros países que aderiram. O Bernardi falou de alguns países, mais 2 países aí, eu não sei se tem mais do que esses ou não. Exato. Então, mas eu não sei assim, se países europeus ou países aí já mais desenvolvidos aderiram a esse sistema ou não. Eu não tenho notícia. Como ela falou que serve de modelo para outros países, pelo menos eu não tenho conhecimento assim de países desenvolvidos que adotaram esse mesmo sistema que o Brasil adota. Mas Priscila, vamos à nossa segunda parcial aí da pesquisa e também a opinião de mais alguns internautas. Sim, claro, olha, já atualizamos aqui. 66% disseram que sim, é necessário que, né, os militares acompanhem. E outros 34% disseram que não. Agora vamos aos comentários. São muitos. Aqui atualizou. Primeiro comentário, 100% com Forças Armadas. Acredito sim na manipulação das urnas. Próximo comentário diz assim, com certeza, com os militares, a eleição seria mais segura, mas o TSE não quer, pois já tem partido. Eles querem eleger o ex-presidente. O próximo comentário diz assim, o que aconteceria caso houvesse divergência no resultado digital do impresso? Uma questão levantada. Outro comentário, sim, as Forças Armadas podem dar mais segurança. Doutor? Cássio, eu queria agora com você a respeito desse posicionamento, aí, principalmente falou que em outros países tem adotado essa tecnologia. Eu não tenho notícia disso, o Bernardi nos passou informação aí só de mais 2 países. E eu sempre questiono o seguinte, independente das urnas, agora falando de um modo geral, às vezes no Brasil acontecem coisas, né, que a gente fala, puxa vida, mas ninguém no mundo descobriu isso, só nós descobrimos e só nós usamos. Isso eu fico com um pouco de receio, porque parece que é uma coisa um tanto quanto óbvia, né, uma eleição ser apurada eletronicamente, digitalmente, com toda essa evolução no mundo digital. Por que será que os outros países ainda relutam e mantêm essa apuração
até rústica, ultrapassada. Por que você acha que acontece isso, Cássio? Olha, eu não tenho essa informação sobre outros países, como o Bernardi fala aqui, para fazer a comparação. Não sei se é uma questão de custo. O fato é que eu gosto muito de trabalhar com dados e fatos, né? Nós não tivemos até hoje uma comprovação de que a nossa urna fosse problemática. Então eu não teria como dizer assim, olha, é complicado, ela vai dar problema. Porém, eu insisto, a fiscalização, participação da sociedade civil, como está na portaria do TSE, inclusive com o pessoal especializado em cibernética das Forças Armadas, não vejo como nenhum problema. E mesmo que tivesse passado a emenda, coisa que não passou ali atrás, não dá para transformar isso num cavalo de batalha. Temos que cumprir a lei do jeito que ela for aprovada. Não foi, vamos ter que continuar com a urna eletrônica nesse formato que está e com a participação, sim, de todos aqueles que estão elencados ali nessa portaria do TSE, inclusive no Código Eleitoral, lá no artigo 23, é citado as forças federais, a pedido do TSE, a participação delas para garantia do escrutínio, digamos, da segurança das urnas. Já está, inclusive, no nosso Código Eleitoral essa possibilidade. Desculpa ficar assim em cima do muro do porquê, eu não tenho esse dado para dizer, olha, por que o Brasil faz e o outro não faz. Eu não tenho um dado anterior para dizer que o do Brasil é ruim. Até hoje não teve problema nenhum e não tem prova. O próprio presidente não conseguiu comprovar isso. Então nós vamos ficar fazendo ilações aqui, eu não gosto de fazer isso, né? Agora, repito, transparência, fiscalização sempre é bom. Cássio, agora só aproveitando também, por você fazer parte integrante importante da bancada aí do PDT, uma dúvida até minha, por que os partidos de esquerda normalmente criticam qualquer mudança no sistema eleitoral através da urna eletrônica e os partidos de direita sempre questionam mais a credibilidade dessa urna eletrônica? Pergunta do milhão. Pergunta do milhão. O PDT tem se posicionado de uma forma independente, por meio da candidatura do Ciro, do trabalho que nós estamos fazendo, para não cair nessa vala comum, digamos, dessa esquerda que está acompanhando o outro pré-candidato a presidente. Então, eu não tenho essa procuração para falar pela esquerda toda. Até diria que o PDT hoje é um partido mais ao centro do que para a esquerda. Não vejo como um dogma a eleição. Acho que não podemos criar fantasmas onde não existem. Não é? Repito, se fosse aprovado um outro sistema, nós temos capacidade, justiça eleitoral, para conduzir o sistema que for. Aliás, o Brasil como um todo, a sociedade pode conduzir muito bem um processo eleitoral, como vem fazendo desde a redemocratização, desde 1982. Agora, eu não posso dizer qual é o porquê certas posições mais à esquerda, acredito que seja mais uma forma de fixar posições contrárias ao que o Bolsonaro tem se posicionado. Não é? Então, nós temos que ter aí uma visão bem racional do processo para não criar confusão onde não necessita. Bernardi, passo a bola para você. Por que a esquerda reclama por que a esquerda não reclama e a direita reclama? Para mim é simples, né? O processo eleitoral digital que nós temos foi discutido no Foro de São Paulo em 1992. E ali estavam, inclusive, o PDT, estava o PT, estava o PSDB, estavam os partidos de esquerda, não só do Brasil, mas do mundo, e estava o Hugo Chávez. A propósito, Hugo Chávez foi o ditador e que deixou a Venezuela lá agora nas mãos do Maduro, que está mais para podre do que para Maduro, porque 94% da população está abaixo da linha de miséria. E aí, essas urnas eletrônicas são implantadas no Brasil em 96, 4 anos depois do Foro de São Paulo, em 92. E
quem começou mesmo com toda essa história de urnas eletrônicas é uma empresa venezuelana de Maduro, patrocinada pelo governo da Venezuela, que é a Smartmatic, que hoje está com sede em Londres. E é uma das que forneceram também aqui os sistemas lá no início, quando nós começávamos a engatinhar. E nós não temos nenhuma denúncia comprovada, porque não foi aceitada nenhuma denúncia, mas nós temos N relatos de eleitores que digitaram nas urnas, lá no passado, um número de um candidato e aparecia a foto de outro. Então, o que nós não temos, na verdade, é uma seriedade levada a cabo do eleitor. Nós não levamos a opinião do eleitor a sério. Quer ver uma coisa? Como não se leva a sério o brasileiro? Vamos lá, em 2005, no dia 23 de outubro de 2005, nós fomos às urnas, num dos poucos plebiscitos que aconteceram no Brasil. Aí na América acontece plebiscito todas as eleições. Aqui nós fomos lá para aprovar ou não a venda de armas no Brasil. E 63,19% dos 95 milhões de eleitores, ou seja, 59 milhões de eleitores aprovaram a venda de armas no Brasil, o porte de armas, certo? E o que aconteceu? No ano seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, fez lá uma lei para que se recolhessem as armas pelo desarmamento. Ou seja, se um plebiscito escolhe com a vontade popular que o povo quer sim liberdade de usar a sua arma, logo em seguida vem um governo de esquerda e desarma a população. Eu pergunto assim, vamos lá, é uma obrigação do Estado dar segurança, artigo 144 da Constituição Federal. Perfeito, é uma obrigação. É um direito meu e também uma obrigação minha de dar segurança a mim e à minha família. Aí você tem uma filha, você deixa ela com uma arma e um telefone celular e entra um estuprador. O que ela fará? Se entra um estuprador, ela está sozinha em casa, entra um estuprador dentro de casa. O que ela fará? Ela vai ligar para o 190 ou ela vai usar a arma? A arma é uma proteção individual contra os maus. E nós não respeitamos o primeiro artigo da Constituição Federal, que é todo o poder emana do povo. E o povo escolheu liberação de armas. E o que aconteceu no ano seguinte, de 2006? As armas dos brasileiros foram recolhidas. Então, nós temos aqui um país hipócrita. É uma hipocrisia o que nós vivemos, porque as armas deveriam ser liberadas porque esta é a vontade popular. O poder não emana do povo ou é só um papel ali escrito como se fosse um papel higiênico chamado de Constituição? Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido, né? A gente às vezes esquece um pouco de cobrar isso daí dos nossos representantes. Mas um detalhe muito interessante aí que o Bernardo levantou, na época se falou muito, eu até tinha esquecido sobre isso. Será que a tecnologia da Venezuela é tão superior à nossa, da Argentina, não vou nem falar Estados Unidos e Europa, né? Mas ela é tão superior à nossa, da Argentina, do Chile, né? A ponto de ela elaborar o software da urna brasileira, a urna que é utilizada aqui. Será que a Venezuela está tão avançada a esse ponto, né, de poder nos fornecer esse equipamento? E uma outra parte aqui que o pessoal critica muito é a história da zerésima, né? Zerésima, o que é? É aquela conferência que se faz antes do início da apuração da urna para ver se ela está realmente zerada, se já não contém ali dentro da urna, no sistema dela, algum número de votos atribuídos ao candidato X, Y e Z. Todos falam que esse sistema é exaustivamente testado para não ter problema. E a outra defesa da urna é que ela é impossível de ter um hacker, é impossível de ter alguma interferência externa na urna, porque ela é apenas ligada a uma tomada, ela não tem ligação via internet, a nenhum outro sistema, aplicativo, nem nada. Ela é colocada ali e é ligada a uma tomada. Eu queria saber se o Cássio ou o Bernardo se poderiam confirmar essas duas teorias. É isso mesmo que acontece? Tem se falado que são unidades autônomas, sem interferência externa, sem estar conectado à internet. Uma vez fechado, se emite um boletim com os votos da sessão. E por aí não teria nenhum acesso externo à urna eletrônica.
Existem muitas, mas muitas discussões a respeito disso, porque não basta ser as herésimas. Herésima pode dizer, não tem voto nenhum, mas ok. E o sistema que foi, o código-fonte, que está implantado naquilo, pode dizer assim, olha, a cada 10 votos brancos, 3 podem ir para um candidato, ou a cada 18 votos que um X candidato a deputado estadual, por exemplo, possa receber para uma outra legenda. Então, ou os votos brancos, 30% tão somente serão computados, os outros 70% podem ser descarregados no outro. Isso é código-fonte. Ok, esse código-fonte está limpo? Sim, mas como é que é a BIOS? A BIOS é um equipamentozinho que inicia a máquina. Se essa BIOS está viciada, nós não temos como saber. Além disso, é muito simples dizer, a máquina não tem nada, mas como é que é feita o cartão, o memory card, o cartão de memória que traz ali as informações? Esse cartão não está viciado? Ele não tem ali, por acaso, um vírus já instalado na hora de se passar? E depois, quando se transfere isso é transferido pela internet. No meio do caminho, vai pela internet, pode ser interceptado. Lá no computador, lá no computador nós temos uma sala com 23 técnicos operando. Quem diz que esses 23, não quero lançar aqui suspeita, eu só quero dizer assim, onde tem ser humano, onde tem a mão humana, não há perfeição. A perfeição é uma virtude, um atributo de Deus. E aí nós temos uma questão política. Olha, se há algum elemento político, por acaso os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros do STJ, os ministros que vão para o Tribunal Superior da Justiça, eles não são indicações políticas, portanto nós temos entes políticos com seus interesses. Então é muito raso nós dizer que a urna passou uma zerésima. São muitos processos até se dar a apuração final. E esses processos, graças a Deus, nós temos um pelotão de guerra cibernética no Exército Brasileiro que está de prontidão e de olho. Esse pelotão de guerra cibernética não está por si só. Tem acordos internacionais com a defesa israelense, o ID de Israel, que está emprestando softwares que você não compra na 25 de março ou na Santa Efigênia ou baixa na internet. São softwares de guerra que passaram por processos e detectaram 712 vulnerabilidades do nosso processo eleitoral. Portanto, nós temos que ficar com a antena ligada, porque nós não podemos ser ingênuos, doutor Denis, nós não podemos ser ingênuos a tal ponto de achar que está tudo limpo. Porque ele falou, la garantia soy yo, está falado. Eu diria, se falou, está falido. Não pode ser assim, tem que ser um processo 100% auditável. E nós não temos um processo 100% auditável. Os seres humanos têm direito, porque ali está a vida de muita gente. Por exemplo, o que está em jogo? Está em jogo a liberação do aborto, porque o próximo presidente poderá liberar o aborto. Está em jogo a liberação das drogas, está em jogo a liberação de jogos de azar, está em jogo muito dinheiro, está em jogo a tua vida, a minha vida, a vida do teu filho, a escola do teu filho, está em jogo como o nosso país pode entrar numa guerra ou não, a Amazônia é nossa, é isso que está em jogo. E aí o jogo é muito pesado e o Brasil hoje é a última trincheira da liberdade. A propósito, nós alimentamos 1 bilhão de seres humanos ao redor do planeta. E nos próximos 10 anos, dependendo da política brasileira, podemos alimentar 3 bilhões de seres humanos. Tudo isso está em jogo e passa pela ponta do nosso dedo. A votação em 2 de outubro. Eu queria pedir ao nosso telespectador, ao nosso internauta, para ir votando mais rápido que conseguir. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar a pesquisa, tá? E dar o resultado aí para vocês. Mas eu queria também passar uma outra questão aos nossos convidados. Será que... Muito se fala, né? Mas é um sistema que pode ter furo, mas... E o sistema anterior? Também não tinha muita vulnerabilidade? Será que a vulnerabilidade do sistema anterior não era até pior do que o sistema atual? Porque era no papel ali, que jogava de um lado ou do outro. Eu me lembro, muita gente reclamava que tinha briga entre fiscais de partido ali, né? Porque na apuração, às vezes, pro candidato A jogava no bolinho do candidato B. Será que o sistema anterior não era mais vulnerável? O que você acha, Cássio? Realmente, você tem razão. Eu estou como se fosse hoje, eu lembro dos fiscais brigando na minha frente por conta de votos mal escritos. Até por conta, às vezes, da formação educacional da pessoa. Mas o juiz resolvia o problema ali. Mas não era um sistema que eu te diria muito bom, não.
porque contava ali jogava a papelança em cima de uma mesa improvisada, de cavaletes ali, né, e distribuía, você está contando do partido tal, você está contando... E era duro, 3 dias de contagem de votos. Era interessante, mas... E dali fazia os boletins que ia lá para cima. Eu saí, depois de 3 dias de votação, eu saí com um candidato a prefeito eleito, na minha visão, e no dia seguinte era outro que estava eleito. Mas foi uma eleição um pouco diferente porque concorria mais de um prefeito por partido, e aí havia uma composição ali, o que ganhasse lá dentro somava os votos dos outros. Mas sei que o primeiro que estava em primeiro lugar, até hoje eu lembro, era um feirante. Ele ganhou, eu saí com a informação que ele teria ganho a eleição, mas depois teve alguma coisa ali dentro e não foi ele que levou. Dentro do partido foi outro. Ganhou, mas não levou? Ganhou, possivelmente. Não vou citar nomes, mas a lembrança que eu tenho é que foi um processo bastante confuso aquele ano de, se não me engano, foi 1982, faz bastante tempo. Confuso, doutor Denis, muito confuso. Doutor Denis, eu acompanhei agora, no dia 30 de janeiro, as eleições que aconteceram em Portugal. Eu estava em Portugal, na época, num congresso de conservadores, e acompanhei as eleições que aconteceram em Portugal. Em Portugal, voto impresso. As eleições aí que elegeram Olaf Scholz, o novo primeiro-ministro da Alemanha, também voto à mão. Ou seja, as grandes democracias no país, no mundo, usam esses votos antigos ainda. Agora aqui no Paraguai, por exemplo, tem voto eletrônico. Só que ele digita e saiu lá uma filipeta, o eleitor vai lá e olha. Então, eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá. Uma mescla dos dois traz aí uma garantia para o eleitor. Olha, eu votei, vai ter um processo muito rápido, porque a rapidez para mim não é desculpa. Poxa, nós sabemos quem ganhou a eleição ainda na noite. Não. Eu prefiro demorar 10 dias, mas ter uma eleição limpa, do que em 2 horas de uma eleição roubada. Então é muito melhor, nós temos uma mescla, um trabalho eletrônico, digital, ali contando com celeridade, e se houver alguma suspeita, alguma desconfiança, ou mesmo, vamos pegar uma amostra de 5%, de 10%, de 20% das urnas e fazer uma contagem manual. Poxa, isso traz uma garantia para o eleitor. Eu ouvi, por exemplo, essa semana de algumas pessoas, eu não vou votar, a eleição vai ser fraudada. Poxa, é assim que se elegeu o Boric no Chile, recentemente, uma espécie de psolista, que era o cara que estava lá bêbado, fumando droga numa praça, e é o presidente do Chile. É assim que Macron se reelegeu agora na França, quando se coloca para a população não vá votar porque já está tudo embrulhado. Não, nós precisamos ir votar, porque esse não é só um dever, mas é um direito nosso de assistir à democracia e fazer parte da história. Então, quando a gente apregoa muito, e aí eu sou crítico a mim mesmo, né? Nós não podemos colocar sob suspeição, mas nós precisamos colocar sob o aspecto de vigilância. Quanto mais processos de transparência, mais garantia nós vamos ter de uma democracia saudável e segura para uma nação. Eu queria pedir a Priscila para dar o resultado final da nossa pesquisa. A última apontava 66%, achando que a participação dos militares daria uma credibilidade maior à apuração da eleição. E 34% achando que não, que os militares não deveriam participar da apuração, que não seria necessário. Priscila, resultado final da nossa pesquisa, por favor. Doutor Denis, acabei de atualizar e olha só, 67% disseram que sim e outros 33% disseram que não. Então, olha, 2/3 a 1/3, né, praticamente. Então, 2/3 dos nossos internautas, telespectadores, acham que a participação dos militares, sim, daria maior credibilidade à apuração e ao resultado das eleições. E 33% acha que não seria necessária a participação dos militares na apuração. Queria agradecer a todos os nossos amigos que participaram, que votaram, que participaram do programa. E queria já também me despedindo. Nosso horário já está acabando, passa muito rápido pelo brilhantismo da nossa repórter e dos convidados. A gente nem sente
o tempo passar. E agradecendo, Priscila, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima quinta-feira. Muito boa noite, doutor Denis. Eu que agradeço. Cássio, muito obrigado, um prazer enorme recebê-lo aí. As suas considerações finais, por favor. É só para agradecer, doutor Denis, Priscila, aos telespectadores, fazendo votos que nós tenhamos eleições justas, limpas e que as pessoas, os eleitores, compareçam às urnas, porque o destino da nação está em jogo. Muito obrigado. Bernardi, prazer enorme recebê-lo aí, revê-lo. Um abraço, muito obrigado pela sua participação e suas considerações finais. Obrigado, doutor Denis, obrigado, Priscila, o Cássio, e obrigado a você. Eu só queria aqui responder a pergunta. Eu acho, sim, que a participação do Exército vai trazer mais garantia para o eleitor, portanto, eu sou favorável, eu achei fantástica a ideia e me parece que essa ideia traz lisura ao processo. Eu acredito que o Exército estará de olho, até porque, se houver fraude, o Exército não vai deixar passar, porque a nossa democracia é a garantia de um Brasil livre e seguro. Muito obrigado, boa noite. Eu queria agradecer a todos, lembrando nosso novo dia, quarta-feira, 10 da noite, programa Na Sua Opinião, sempre com um tema polêmico. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos ao vivo novamente com você. Programa Na Sua Opinião, uma boa noite.